Queridos de Deus, graça e paz a todos, em nome de Jesus, que Deus te abençoe ricamente em mais esse dia, no dia em que você for ver e ouvir esse vídeo. A minha oração em teu favor, como sempre, é que o Espírito Santo de Deus, o autor e intérprete da Bíblia, abra a tua mente, abra o teu entendimento, te dando iluminação para que você possa entender aquilo que Ele já nos revelou nas Escrituras Sagradas. Amém, amados? Quero dar continuidade aqui, ou continuação, à nossa série Conhecendo os Temas Fundamentais da Bíblia, para que você possa conhecer e dominar os temas fundamentais. Nós já gravamos o nosso primeiro vídeo aí, está no nosso canal no YouTube, né? O canal A Bíblia Diz, dá uma passadinha lá e veja, deixe lá o seu like, o seu comentário. Está também no nosso Instagram, Irmão William Oficial. O primeiro tema fundamental foi a própria Bíblia, né? Conhecendo e dominando as Escrituras Sagradas. O nosso segundo tema vai ser a salvação, né? Que é um tema fundamental, creio eu, né? Que após o conhecimento bíblico é o segundo tema, né? Fundamental que a gente precisa conhecer e dominar esse tema, que é a salvação. O que é salvação, de onde ela veio, quem nos deu, nós somos salvos do quê? Amém, queridos? Nós vamos conhecer um pouquinho a respeito da salvação nesse segundo vídeo dessa série, conhecendo os temas fundamentais da Bíblia Sagrada. Você que é cristão, você precisa conhecer, não só apenas conhecer, mas dominar, né, para que você possa ter uma vida cristã sólida nessa terra e para que você possa também contribuir com o reino de Deus, compartilhando esses temas fundamentais com outras pessoas, para que elas possam também ter acesso àquilo que Deus nos revelou na Bíblia Sagrada, como você já teve, está tendo, né, não somente através, né, dessa série, mas através de outras fontes que você tem adquirido conhecimento. Amém, queridos? Mas é necessário conhecer, não só apenas conhecer, mas dominar, para que você possa viver tudo isso nessa terra para a glória de Deus e benefício da sua alma. Então, nosso segundo tema é salvação. Por que que a humanidade necessita de salvação? Você já fez essa pergunta? Já parou para pensar nisso? Por que que a gente precisa de salvação? Eu e você. A Bíblia nos responde, somente a Bíblia nos responde. Olha o que diz a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12. Olha o que diz. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Olha a primeira informação preciosíssima que temos. Por que que a humanidade necessita de salvação? Porque todos são pecadores. O pecado entrou por um só homem, esse homem aqui é Adão. Quando ele pecou no jardim do Éden, Adão está representando ali toda a humanidade. Quando ele pecou, esse pecado de Adão passou a todos nós, passou a toda a humanidade. Por isso que todos pecamos e a morte chegou a todos por causa do pecado. Amém, queridos? É por isso que nós seres humanos, necessitamos de salvação, porque somos pecadores. E aí esse pecado chegou a todos nós. Olha o que diz Romanos 3, 23. Olha o que diz, confere comigo aí. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Distante, distinto. Quando o homem peca, o elo entre ele e Deus se quebrou. O elo se rompeu, a aliança se rompeu e o homem se afastou de Deus por causa do pecado. Profeta Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, vai dizer que os olhos de Deus não estão tapados, nem os seus ouvidos, para nos ver e ouvir, mas o pecado faz com que Deus não nos veja. Ou seja, o pecado montou, né, uma barreira intransponível entre nós e Deus. Mas para que essa barreira viesse abaixo, para que ela fosse destruída, para que a gente tivesse acesso a esse Deus, Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, o único mediador e o único intercessor entre nós e Deus, para remover essa barreira do pecado, aí nós fôssemos reconciliados com ele na pessoa de Jesus. Amém, queridos? Por isso que o homem necessita de salvação, a humanidade, porque somos pecadores dependentes da graça e da misericórdia de Deus. O pecado nos distanciou de Deus, só isso? Não. O pecado, ele nos trouxe morte, como diz o verso 12 de Romanos 5, que eu acabei de ler. Em Romanos 6, 23, a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o pecado nos afastou de Deus e nos matou a princípio espiritualmente. Amém? Depois, fisicamente, que é a morte física, aquela que, né, nós vamos para o cemitério quando morremos, o corpo, e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, o pecado nos matou. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é um dom, que a salvação é dom, não é conquista do homem, é um presente de Deus para ele. Romanos 6, 23, na parte B diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Deus decidiu, crucificar o Filho dele naquela cruz para dar a mim e a você vida eterna, salvação, aquilo que nós não merecemos, mas precisamos, e Deus, por graça e misericórdia, nos concedeu. Então, é por isso que a gente precisa de salvação, porque nós somos pecadores. Agora, o que Jesus fez para nos salvar? Olha o que diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Você pode, estou te passando as referências, depois você pode consultar na sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 1 ao 5. Olha o estado em que você vivia. Olha o estado em que você estava. Presta atenção nisso. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos salvou em Cristo Jesus de graça. Você, o seu estado e o meu, antes de conhecermos a Cristo, esse era o nosso estado, mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos como reagir à vontade de Deus, nós não tínhamos como ouvir a voz de Deus, nós não tínhamos como fazer a vontade de Deus, nós não tínhamos como cumprir o propósito de Deus nessa terra, porque nós estávamos mortos. Mas Ele, por graça e misericórdia, Ele nos deu vida na pessoa de seu Filho Jesus Cristo e nos vivificou. Estando nós mortos, nos deu vida, abrindo nossos ouvidos para ouvir a sua voz, abrindo nossos olhos para enxergar aquilo que os olhos do pecador não enxergam, abrindo nosso entendimento para entender aquilo que vai além do que nós aprendemos numa escola clássica, além do nosso poder de cognição. Ele nos abriu o entendimento para entender os mistérios do seu reino, através de Jesus Cristo, seu Filho amado, que nos revelou tudo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Por isso, nós precisamos e dependemos de Jesus para a salvação da nossa alma. Por que a humanidade necessita de salvação? Esse é o estado daqueles que ainda não conhecem a Cristo, mortos nos seus delitos e pecados. Aí eu faço uma pergunta: o morto tem condição de fazer alguma coisa? O morto realiza sonho? O morto planeja alguma coisa? Não, ele está morto. Então, esse é o estado das pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus. Eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Por isso, eles precisam do socorro de Deus. E esse socorro, o nome dele é Jesus Cristo. A palavra de Deus sendo ministrada a essas pessoas vão dar consciência de que elas são pecadores, como nós já falamos no início do vídeo, e que elas precisam de um Salvador, pois elas estão mortas. E o pecado os levou à morte. E esse pecado os leva à perdição, o distanciamento eterno de Deus. Por isso, eles precisam de Jesus, eles precisam recorrer a esse Jesus. Em João 1,29 a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que maravilha. Cordeiro de Deus, aquele cordeirinho que era sacrificado na antiga aliança, simbolizava o sacrifício de Jesus na cruz, sacrifício vicário, substitutivo em nosso favor, fazendo a expiação do nosso pecado, substituindo-nos naquela cruz. E Jesus fez isso em nosso favor. É por isso que você precisa de salvação, porque você é pecador e o pecado te deixou nesse estado de morto, como nós já vimos aqui nas Escrituras Sagradas. E é por isso que você precisa desse Jesus. Amém? Então, o segundo tema fundamental, salvação, você precisa conhecer e dominar.
para que você possa aplicar na sua própria vida e posteriormente na vida daqueles que se propõem a ouvir a palavra de Deus. E nós devemos levar, né, a mensagem de Deus para esses corações que ainda não o conhecem. Amém, queridos? Até o próximo vídeo, querendo Deus, dessa série Conhecendo e Dominando os Temas Fundamentais da Bíblia, para que a gente possa cumprir o propósito para o qual Deus nos enviou a essa terra. Até a próxima, querendo Deus. Fique em paz, em nome de Jesus.